Sejam bem-vindos ao Pode Mais Consciência. Eu sou a Ivy Abade e neste canal quero lembrar a todos que a gente vai falar sobre espiritualidade, terapias alternativas, terapias holísticas, terapias integrativas e a cada semana a gente aborda assuntos diferentes com especialistas na área. Vocês que nos seguem já sabem disso, mas quem está chegando agora é bom saber para poder aproveitar ao máximo. A gente vai te mostrar os benefícios das terapias para o seu bem-estar. Vamos também apresentar as mais diversas terapias, tratamentos que vão lhes trazer curas espirituais, mentais, físicas, emocionais. Talvez você nem conheça muitas delas, mas fiquem tranquilos. Sabem por quê? Porque a nossa proposta aqui é uma conversa muito leve, com amigos, com terapeutas conhecidos, e a gente traz os temas mais diversos de uma forma leve, simplificada, pedagógica, como a gente diz, né? Porque são muitas terapias. E complexas, obviamente, e também muitos terapeutas renomados que estão dando um pouco do seu tempo para poder trazer isso para todos vocês que nos assistem. E vão falar também de cada uma delas de forma fácil, como eu comentei. E você é o nosso convidado. Quero aproveitar agora para fazer um convite especial para todos vocês. Gente, nos acompanhem no nosso canal. É importante que vocês se inscrevam, que vocês deixem lá, né? Cliquem no sininho, né? E acompanhando a gente nas nossas redes sociais também. Sabem por quê? Porque isso ajuda as outras pessoas a chegarem até nós através do engajamento, tá? Bom, vamos deixar de lado tudo isso e agora nós vamos para algo muito especial. Hoje o nosso tema será a mesa multidimensional e suas formas. Né? E para isso, nós convidamos a alguém muito especial, minha colega Joana Dark de Paula, que tem uma formação em biologia, é bióloga, tem mestrado e doutorado em ecologia e pós-graduação em psicanálise. Gente, mais uma profissional que muito interessante a formação, não é mesmo? E que vem para a área das terapias como um chamado, obviamente. E vejam, desde 2019, ela atua exclusivamente como terapeuta. Eu vou convidá-la então a se apresentar e hoje nesse bate-papo ela vai comentar como foi a sua caminhada, quais as técnicas que ela utiliza e vamos focar um pouco mais na mesa multidimensional para conhecer um pouco mais sobre essa terapia. Querida Joana, agradeço por ser e estar com você nesse aqui e agora, minha cara. Seja bem-vinda. Gratidão, Ive. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo, que eu espero que realmente seja muito leve, muito agradável para todo mundo que estiver nos ouvindo, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que, como todos nós que estamos nessa caminhada, que a gente acabou se tornando terapeuta, né? A gente vem de uma busca de muito tempo, né? De um não se sentir confortável por algum motivo ao longo da nossa jornada, e comigo não foi diferente. Então, eu sentia que eu sempre fui uma buscadora, né? Eu estava sempre querendo descobrir um algo a mais, o que que a gente está fazendo aqui nessa vida, né? E enquanto eu não conseguia achar essas respostas dentro de mim, isso era muito conturbado, né? Eu estava sempre tentando como se eu estivesse tentando me encaixar mesmo no mundo e não conseguia me encaixar. E aí, com o tempo, né? E aí nisso eu fui seguindo a vida como todo mundo, né? E fui trabalhar com a biologia, né? Trabalhava mesmo na área de ecologia, fui morar na Amazônia, morei 14 anos na Amazônia pela profissão, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas morei lá porque foi para lá que eu fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado na floresta amazônica mesmo.
mas a vida vai nos trazendo de volta para aquelas buscas da gente, né? Então, eu era professora universitária, eu já estava como professora há 10 anos, mas nesse meio tempo, essas buscas se tornaram mais intensas dentro de mim, principalmente depois que a minha mãe desencarnou, e aí eu senti a necessidade de voltar de novo a entender o que que a gente está fazendo aqui nessa vida. E eu precisei da ajuda de terapeutas, né? Então eu comecei cuidando de mim, tentando entender de verdade as minhas feridas emocionais, que na verdade na época eu não usava esse termo porque eu não conhecia esse termo, mas eu sabia que tudo estava interligado, né? Eu não estava muito bem comigo mesma, assim, eu tive um processo de depressão, mas eu sabia que tudo estava ligado com algo espiritual, que não era algo só físico. E por isso eu fui em busca das terapias alternativas. Mas junto com isso eu vivia buscando, lendo, tentando aprofundar, tentando entender um pouco mais. E com isso eu acabei conhecendo, não porque eu já tinha ouvido falar antes, mas eu acabei me aprofundando um pouco na fraternidade branca, né? Indo buscar a fraternidade branca. E por isso, né, acabei conhecendo a Maria Silvia, que, né, eu e aí nos tornamos colegas por causa dela. Mas, então, assim, eu fui fazendo um monte de cursos mesmo, e aprofundando muito nos livros da Fraternidade Branca. E aí, quando eu conheci o Ho'oponopono, na verdade, de cursos mesmo, eu fiz primeiro da Maria Silvia o curso da Chama Trina, né? Uma vez uma terapeuta tinha me falado que fazia sentido eu tentar entender a Chama Trina, e eu fiquei com aquilo na cabeça, isso anos antes de ver, ver algum curso sobre a chamatrina. E aí, na época que eu vi o curso da chamatrina, eu falei, ai, deixa eu ver o que que é isso. E conhecer, né, a chamatrina, entender o quanto a nossa chamatrina molda o nosso comportamento, para mim foi revelador, de entender que muitos dos meus padrões de comportamento poderiam ser alterados, né? E aí, com isso, eu comecei a utilizar o Ho Oponopono como ferramenta para começar as minhas transformações pessoais. E aí um curso vai puxando o outro, fui fazendo milhões de cursos, curso de Reiki, curso de... Por muito tempo eu fui tratada por barras de Axis, então eu tenho um carinho muito especial com as barras de Axis também. Acho que ajuda muito a gente a sair das nossas caixinhas, né? E acredito até que foi através das barras que eu me permiti mudar de profissão. Então, eu era feliz como bióloga, não posso mentir, eu gostava muito do que eu fazia, mas de repente as terapias elas foram mexendo tanto comigo internamente, quando eu comecei a fazer os cursos, também cursos que eu pudesse, né, trabalhar em outras pessoas, isso foi tão impactante dentro de mim que me deu a vontade de ser essa ferramenta também ajudando outras pessoas, pelo tanto que as técnicas, né, tinham me auxiliado. E aí, como uma boa ariana, que é impulsiva por natureza, quando isso aconteceu, assim, de eu entender que eu poderia trabalhar com isso, aí foi avassalador e eu percebi que realmente era o momento de mudar de profissão, né? Então, eu saí, né, de professora universitária e realmente comecei a me dedicar exclusivamente às terapias, e isso foi um pouco antes da pandemia, então eu senti que eu estava sendo realmente preparada ali para poder trabalhar, encarar de verdade isso, né? Durante tudo isso que a gente vivenciou depois. É tão lindo, né? Esse caminho do autoconhecimento, não é mesmo, Joana? É impactante na Contando, nossa vida, né, você Ivi? contando, né? Resumindo, obviamente, aqui para nós, né? Para Uhum. quem nos acompanha, o quanto é importante você estar, né? Naquela atenção plena, aproveitando as oportunidades, como diz Axis, as infinitas possibilidades que se abrem, né? Frente Sim, aos nossos olhos e que muitas vezes você está não estando, né, perceptível, acompanhando todas esses movimentos, né, no aqui e agora, né, que é o tão importante, você exatamente. perde essa oportunidade, né, Joana? É, inclusive, assim, hoje eu estava conversando com uma pessoa comentando justamente sobre isso, assim,
que às vezes a gente passa por processos muito doloridos, mas a gente está ali na nossa zona de conforto, que não é confortável de verdade, mas a gente nem se dá conta que a gente está nessa zona de conforto. Então, conseguir sair disso requer uma força interior muito grande de perceber que pode ser diferente, que a gente não precisa se prender àquilo que de alguma forma nos condicionou, né? Porque se a gente for parar para pensar essa transição de carreira, é difícil porque a gente cresce acreditando que a gente tem que ser alguma coisa, né? A gente não conhece, né, mais, né? A gente conhece, sei lá, 10% das possibilidades que a gente pode viver e olhe lá. Então a gente vai se condicionando por um caminho quando a gente pode estar aberto a infinitas possibilidades, né? Isso é muito Então, importante, sabe? Quando o terapeuta vem até aqui e se uhum, abre e comenta sobre sua caminhada, para que muitas pessoas, né, que estão nos assistindo e vão nos assistir, é, muitas vezes estão nesse momento, sabe, de uma decisão, de uma sim, crise, porque a transição de carreira é muito difícil, né? Você deixar sim, o certo pelo incerto, são as é, dúvidas, né? O caminho do autoconhecimento, né, Joana, ele não é fácil. Então, não adianta a não é. gente dizer assim que vai ser um mar de rosas. Pelo Florear, né? tem muitas Exatamente. pedras nesse caminho, né, Joana? Tem. E é uma caminhada que é para a vida toda, né, Ive? Então, assim, no início, eu acho até que quando a gente entra nesse caminho, a gente se ilude pensando que, eu vou limpar um monte de coisa agora e vai ficar fácil, né? Não fica fácil. A diferença é que a gente começa a mudar o nosso olhar para as situações. Então, a forma como a gente encara os desafios que começam a surgir, que mudam, e justamente por isso vai ficando mais leve, sim, né? Isso aí fica. Mas os desafios continuam surgindo, né? Então a gente não pode se iludir em achar que esse processo é muito rápido e logo depois já vem a calmaria toda, que não é assim, né? A gente não pode sair enganando os outros. Mas, ao mesmo tempo, é tão transformador, é tão revelador para a gente, né? E ver o quanto essa transformação pessoal, ela realmente modifica a nossa forma de lidar com as situações, né? Permitindo que realmente ganhe uma proporção diferente. Então, fica assim, muito mais leve. Eu gosto, assim, o meu lema com todos os meus seguidores, com todos os meus clientes, é que realmente a gente vai em busca dessa leveza. E essa leveza é sim capaz da gente alcançar, né? Então, é um desafio a transição de carreira. Não, a gente não pode, né? Não pode negar isso. É sim muito desafiador. Vem um monte de medos, mas ao mesmo tempo, junto com esses medos, eu acho que vem uma força, né, interior para a gente reconhecer que a gente está no caminho certo, né? Eu gosto até de lembrar que assim a minha caminhada como bióloga nunca foi fácil, sempre tinha aqueles entraves, né? Tudo que eu tentava nunca era de primeira que algo acontecia, então tinha muitas dificuldades no caminho. No final das contas, tudo ia acontecendo, mas com essa dificuldade, né? E quando eu fui pro meio terapêutico, parece que tudo veio com uma facilidade maior, as portas se abriram, né? E claro que a gente fica por muito tempo se questionando, de vez em quando, hoje ainda eu penso, gente, será que era isso mesmo? Mas eu acho que essas facilidades vão nos mostrando que a gente está no caminho certo, né? E a recompensa vem quando a gente percebe o quanto não só a gente está se transformando, mas quando a gente ajuda a transformar, né, no processo de transformação do outro. Que, claro, a transformação é pessoal, mas quando a gente tem uma orientação, quando a gente tem alguém que pega na nossa mão e nos ajuda, facilita muito esse nosso processo, né? E eu acho que isso é a recompensa que todos nós desejamos, né? Quando eu resolvi mudar de profissão, foi muito nesse sentido de entender onde eu poderia ser uma contribuição maior para as pessoas à minha volta, né? E isso eu vejo que hoje eu tenho, assim, né? Então, isso é E recompensador, essa transição, ela também tem um impacto familiar, né? com total, né? Na verdade, meu primeiro medo, o meu primeiro desafio foi esse, assim, como a minha família
iria lidar com essa minha mudança, né, de carreira, assim. Até porque é isso, a gente tem um investimento muito grande de anos da nossa vida focando em alguma coisa e de repente quando você vira e fala que vai mudar, o primeiro impacto nas pessoas é será que ela está enlouquecendo, né? O que está acontecendo? Mas, de novo, eu acho que essa nossa certeza interior, porque vem sim uma certeza interior, nos orienta, né? E aí chega essa consciência de que a gente tem que ir em busca daquilo que nos faz feliz. E quem está à nossa volta quer a nossa felicidade também, então acaba nos apoiando. Mas no primeiro momento impacta, assim, né, a família inteira. Isso, isso faz parte do processo, Sim, né? aquelas dúvidas, né? Principalmente no que Sim. diz respeito à questão de sustentabilidade, não é Claro, a verdade? gente, a gente precisa do dinheiro, a gente, né? A gente precisa pagar as contas da gente, por mais que a gente gostaria, né, de já estar vivendo num plano em que isso não é necessidade mais, mas a gente está nesse plano material que requer isso também. Então a gente não pode, né, viver só o nosso lado espiritual, porque se a gente estiver vivendo só o lado espiritual, a gente fica desequilibrado, né? A gente precisa pensar em todas as áreas da nossa vida, né? Na área, na saúde, a gente precisa olhar para o lado espiritual, a gente precisa olhar para o lado material, e isso inclui lado profissional, a questão financeira também, não só, né? Para a gente ser feliz no trabalho, a gente precisa ter a recompensa também, que é a questão financeira. E a gente precisa cuidar das nossas relações, né? Então a gente precisa tentar equilibrar. Equilibrar isso não é fácil, mas é uma das nossas buscas também, conseguir trazer esse Sim. equilíbrio olhando para todas as áreas da nossa vida, Isso, né? isso é muito importante. E muitas vezes, sabe, Sim, Joana, né? Você, né, como terapeuta, sabe, atende, as pessoas estão em disfuncionalidade em alguma área da vida, né? sim, Ou em sempre. várias, Quando né? são todas, né? Quando não Sim, são todas, né? E a gente isso. vê muito nesse momento pós-pandemia, né? Ainda Sim, pós-pandemia, e é, essa grande crise, né? Essa, da sim, saúde mental, né? Pelo que a gente sim, vem né? acompanhando. Claro, eu acho que a pandemia ela veio evidenciar muito isso, a saúde mental, né? E que hoje eu vejo como necessária, por quê? Porque a gente estava vivendo um processo de adoecimento mesmo, generalizado, onde todo mundo está focado só no profissional, às vezes nem era no profissional, é só no financeiro mesmo, então está trabalhando em alguma coisa que não deixa feliz, mas está ali só porque precisa conseguir pagar as contas, né? E isso, a curto prazo, é uma coisa, mas se você pensar em viver uma vida inteira em função disso, sem ter tempo de olhar para dentro, sem ter tempo de cuidar do corpo, sem ter tempo de espairecer a cabeça, né? Isso adoece qualquer pessoa. Então, hoje eu consigo ver que a pandemia veio para a gente ressignificar isso. Claro que não é fácil, a gente realmente, porque isso requer, né, uma transformação da sociedade, mas à medida que cada pessoa vai reconhecendo que tudo isso é necessário na sua vida, as transformações começam a acontecer. A gente não pode esquecer que a nossa realidade, né, e aí a gente pensar no mundo quântico, a nossa realidade ela é moldada de acordo com aquilo que a gente vem trazendo como verdade para a gente. Então, se a gente acredita que a vida pode ser mais leve, pode ser mais fácil, que o trabalho não precisa ser exaustivo, que a gente não está aqui só para pagar conta, a gente está aqui sim para trazer alegria para a nossa vida, para trazer felicidade, a vida vai se moldando dentro dessas verdades, né? Se a gente acredita que a gente está aqui só para pagar conta, a gente passa o dia cansado, chega o final do mês, não deu conta de pagar todas as contas e aí recomeça de novo, tudo de novo, Você né? A gente está vai trazendo essa realidade. Verdade. Você está acompanhando, né, essa campanha contrária à questão do pensamento positivo, né? Sim, Existe uma confusão, né, Joana, com relação total. a isso, né? A gente não está Isso, falando de um pensamento positivo na linha de marketing. A gente está falando isso. em outra linha, né? Claro. E você estar bem consigo mesmo, Sim, vivenciando os seus desafios, obviamente, né? claro, Sempre haverá essas claro. pedras no caminho, mas se você Sim. olhar essa pedra como uma forma de você, né, De um se impulso na desenvolver, vida.
né? Isso, de Isso, impulso, de se rever, de claro, replanejar, né? De não viver aquela claro, mesmice claro. diária que vai te levar a uma exaustão, obviamente. Sim, E o mundo profissional, ele veio modelando todos nós, né? É para esse processo, de não pensar claro. mesmo, de Não pensar, ficar dentro daquela caixinha, né? E aí você está só produzindo ali para alguém que vai ficar rico, né? Mas aí com isso a gente não consegue vir, porque eu acredito muito nisso, que a gente está aqui nessa vida para a gente liberar essa carga emocional que a gente carrega de vidas afora, né? Então, a gente vem acionar essas dores para que a gente possa olhar para essas dores e liberá-las. Mas se a gente não tem tempo de olhar para a gente, como que a gente vai fazer isso? Né? E aí a gente fica nessa vida muito mecanizada, assim, de não conseguir olhar além do que o mundo nos impôs, né? e E a gente está aproveitar, aqui para né? sair disso. Isso. Isso, E aproveitar cada momento desse, seja ele um momento desafiador ou um momento de comemoração, né? claro, né? E perceber que isso é que tá te ensinando nessa caminhada, né? Mas é muito Isso. difícil, né, minha querida? É Sim, desafiador. é A gente, desafiador, às colocar o vezes, dedo né? na ferida dói, Às né? vezes as pessoas que estão nos assistindo dizem, ah, não, mas para elas é fácil, né? Porque Não elas é, estão ali né? no mundo das terapias. Pelo contrário, gente, É não é difícil para mesmo. todo mundo, né? Porque assim, é, olhar para dentro é colocar o dedo nas feridas. E colocar o dedo nas feridas, além de dolorido, é desafiador, às vezes é exaustivo, nos faz olhar, às vezes, para coisas que a gente está tentando se libertar por muito tempo, né? A gente vive eternos ciclos repetitivos. Claro que quanto mais a gente se trabalha, mais a gente vai aprofundando nisso tudo, a ponto que em algum momento a gente se liberte de verdade desses ciclos repetitivos, que a gente possa fazer novas escolhas. Mas enquanto isso, o processo é difícil para todo mundo, né? E assim, mas claro que cada pessoa tem os seus desafios. Então, o que talvez para a Ive seja um desafio fácil, para mim pode ser muito difícil. Então não tem isso de a dor do outro é maior do que a minha, né? Ou a minha dor é maior do que a do outro. Não, cada um está vivendo a história que precisa viver, mas a forma como a gente vai lidar com isso é que vai da gente, assim, de entender que por mais desafiador que seja, isso não precisa ser algo que nos desmorone, né? A gente pode olhar para os nossos desafios e entender que a gente pode fazer disso sim algo que nos proporcione na vida, ou a gente pode olhar isso como aquela pessoa, né, que está sendo injustiçada de alguma forma, que o mundo é cruel e vai se colocando como vítima da situação, e aí a gente não sai disso, né? Que aí o Sim, mundo vai nos trazer mais dessas situações. Então é a gente que essa precisa questão ter de esse olhar. vitimização, maravilhoso que você Sim, tocou nisso. Porque existem muitas pessoas que estão nesse processo e acreditam que sim. estando nesse processo de vitimização é onde elas vão conseguir solucionar os seus problemas. Não vai ser assim, Sim, né, Joana? nunca vai ser, né? Enquanto a gente está no papel de vítima, a gente acredita que o outro é o responsável, né? Enquanto o outro é responsável, a gente está dependendo da ação do outro. Quando a gente assume a nossa responsabilidade diante de tudo que nos acontece, por mais dolorida que seja uma situação, aí a situação muda. Aí a gente pode realmente transformar aquela situação através do nosso olhar, através da nossa ação, através dos nossos movimentos, né? Então, reconhecer essa responsabilidade é o primeiro passo para a gente ter o poder de ação de verdade, para a gente fazer novas escolhas, para a gente escolher viver situações diferentes na nossa realidade, né? Sair daquele padrão e criar um novo padrão na nossa vida, mas um padrão melhor, mais leve, né? E para isso a gente precisa assumir essa responsabilidade, E, Joana, por que que a gente foge dela, né? né? Por quê, né? É, Porque está tão sim, claro ali na nossa frente, muitas vezes, quando sim, você está no momento que você está se revendo, obviamente, aham, né? É, é.
por que fugimos, né? Eu não sei, é o Uhum. medo de dor, é o medo do Olha, desconhecido. Ive, eu acho assim que junta tudo isso, o medo do desconhecido, o medo de justamente de você ser responsável por você mesmo, né? Quando você é responsável por você mesmo e começa a ver que está tudo desandando, né? Quem que você vai culpar? Quem que pode vir pegar na sua mão ali, né? Então, assim, se a gente não reconhece que é a gente que é o transformador, né? A gente é o nosso agente transformador. Se a gente não reconhece isso, a gente fica, né, refém mesmo das situações e reconhecer que só nós mesmos podemos fazer essa transformação requer um nível vamos dizer assim, de fortaleza, né? Assim, de reconhecer que, ok, se é comigo, então vamos pegar e vamos fazer? Vamos fazer diferente? Não tá legal? Até aqui não foi legal. O que que eu posso fazer a partir de agora? Né? Então, isso é muito desafiador. É muito mais fácil você ficar esperando que venha, que a divindade te traga algo, sejam coisas boas ou ruins, porque aí você está esperando. Você não precisa se responsabilizar por nada. Mas quando a gente reconhece que não, que depende da gente, aí a gente reconhece que ou a gente faz ou a gente fica a ver navios, né? Então, assim, não é fácil, mas ao mesmo tempo é empoderador, né? Eu prefiro acreditar que eu sou responsável pelas transformações da minha vida do que ficar naquela condição, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Né? Sim, Será que eu estou aqui só para pagar karma? Será que é isso? Será que a vida é e isso? Né? terceirizar a nossa vida para outro, né? Isso, para É outros, terceirizar. né? E quando É você terceiriza, terceirizar. é conforme é, Claro, né? claro. E assim, é claro que também isso vem de um monte de crenças limitantes que nos foram impostas, né? Pela sociedade mesmo, pela realidade que vem sendo cultivada por muito tempo, né? E aí, assim como a gente estava falando antes, né, de se manter aprisionado ali, não ter tempo de olhar para outras coisas, né, tá só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando a gente acredita também que a gente não tem responsabilidade sobre a nossa vida, que tudo que vem vem de fora, imposto por algum Deus, principalmente através de punições, a gente também para de olhar para dentro, porque a gente acredita que a gente está vivendo o que alguém, né, algum ser ali destinou para a gente. Quando a gente reconhece que não, que a gente tem o poder de transformação, justamente pelo que a gente está plantando no aqui e agora, confiando, parando de ficar muito preso ou ao passado ou ao futuro, mas plantando a nossa semente aqui hoje, a partir desse olhar é que a gente consegue fazer a transformação real, né? Então, é realmente focar nesse presente e a partir daí acreditar naquilo que a gente está plantando, né? Esse é o passo da transformação. Sim. Mas até chegar nessa consciência, eu sei que não é fácil, né? E como é maravilhoso a partir do momento que você percebe, né, que você reconhece esse Sim, espaço e você começa a usufruir do poder da escolha, né, Joana? exatamente. E tudo é uma escolha, né? A gente escolhe agir, né? Ser o agente da nossa história ou estar ali passivo e ficar esperando o que a vida está nos trazendo. Porque, assim, eu gosto muito de mencionar que até o não escolher é uma escolha, né? Se você escolhe que o mundo vai escolher por você, você está escolhendo isso, Isso, verdade. né? Mas aí a gente deixa de criar aquela realidade que a gente deseja. A gente está permitindo que os outros tragam isso para a gente. E a nossa responsabilidade é justamente de trazer mais consciência para a nossa vida, para as nossas ações, né? E aí vem todas as ferramentas, né, terapêuticas que podem nos ajudar a fazer escolhas diferentes, né? Então, constelação familiar, barra de axis, Theta Healing, a mesa multidimensional que a gente vai falar aqui hoje, o reiki, enfim, todas essas ferramentas, elas têm a sua importância. Eu acho que todas as ferramentas são importantes mesmo. Cada pessoa vai se sintonizar mais com um tipo de ferramenta ou com outro, mas todas elas estão aí para nos ajudar a sair desse automatismo e começar a trazer mais consciência para o aqui e agora.
Quando a gente entende isso, quando a gente se permite, né, sair dessa crença de que a gente tem que viver tudo o que estão nos impondo e começa a reconhecer que a gente pode sim transformar a nossa realidade, não importa se a nossa, né, e que conhece muito de constelação, não importa se o nosso sistema familiar todo vem repetindo um padrão, a gente pode escolher fazer diferente, né? E é a partir daí que a gente vai trazendo curas para a gente, para o nosso sistema familiar, né? Tanto antepassados quanto descendentes. Então, a gente tem, na verdade, a gente tem essa função transformadora, Sim, né? Eu gosto de lembrar que todos nós que estamos em busca disso, não é a troco de nada, né? As ovelhas negras na família, elas vêm justamente para quebrar esses padrões, para permitir que a transformação comece a acontecer. E quando uma pessoa ali começa a se transformar, quantas pessoas em volta dela vão se transformando também, né? Então, assim, a gente não tem o poder de impor a transformação do outro. A transformação ela é muito pessoal. A pessoa ela realmente tem que ir em busca disso, justamente porque não é fácil, né? Olhar para as feridas, querer fazer diferente, sair daqueles padrões, não é fácil. Então, ela tem que ter essa força de ação para que realmente as mudanças aconteçam. Mas quando ela enxerga o quanto isso é transformador na vida dela, aí ela não quer parar, né? Aí sim, começa a fazer os tratamentos, começa a fazer cursos e aí as transformações acontecem, verdade, verdade né? mesmo, né? Essa questão de você, mesmo entendendo o seu sistema familiar, fazer uma escolha para uma mudança, né? Não deixando de Sim, reconhecer e de honrar aquele sim, a sistema familiar, importância do que veio né? antes. É, Mas, ok, sigo a minha, né? A minha caminhada, a minha estrada, isso, né? né? Eu acho que isso é fundamental. E o quanto, né, é o bichinho que dá aquela mordidinha, que pica a gente, e você, Sim, quando você vê, você se você envolveu. já exatamente, né? E aí a gente não quer sair mais disso. Não, Então, não assim, quer. né? Justamente porque, assim, por mais dolorido que seja, as recompensas são muito maiores do que essas dores que o processo, né? Que caminha junto com o processo. Então, o se sentir capaz de fazer as escolhas que você deseja para sua vida, né, de reconhecer que através dessas escolhas a gente tenta, pode não dar certo, e aí tenta de novo e vai fazendo outras escolhas, mas a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem esse poder de ação, a gente vai em busca dessa caminhada e isso vai nos trazer essa força de reconhecer o quanto a gente pode ir sempre em busca dessa leveza maior para a gente. Então, no primeiro momento é dolorido, é difícil, mas depois fica muito mais leve do que dolorido, né? De novo, não quer dizer que esse processo seja rápido. Eu acho que é um processo tão. A gente já vem carregando isso de tantas vidas que não tem como ser uma coisa rápida, né? A gente carrega. Nossa, tem gente que já passou de 1000 vidas. Então, pensa quanta coisa a gente carrega aí, a gente precisa liberar, sutilizar do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, né, para permitir que a gente consiga de verdade se desprender dessas dores, né? Então não é um caminho fácil, pode ser que sejam vidas e vidas aí, mas a gente precisa começar num ponto, né? E quando a gente começa, a gente reconhece que a gente está aqui para ir acelerando esse nosso processo, né? E as Certeza. recompensas vêm, né? Então, maravilhoso, Joana. Quero, nossa, agradecer demais aí a sua forma de trazer para quem nos acompanha de uma forma, né, leve, tranquila. E aproveitando aqui, antes da gente entrar no tema da terapia multidimensional, da mesa, eu gostaria de lembrar os nossos participantes aqui do canal para nos seguirem, se inscreverem no canal, clicarem no sininho, porque é fundamental isso, gente. Olha quanta coisa bacana a gente vem trazendo e terapeutas tão especiais quanto a Joana. E eu quero aproveitar, então, Joana, para a gente falar um pouco sobre essa terapia multidimensional, né? Que é essa técnica Claro, terapêutica que vem crescendo muito, né, no Brasil e no mundo, sim, muito, trazendo muito. essa consciência multidimensional. Conta para nós aí um pouco
né? O que é, para que que serve, como que funciona, quais os benefícios. Vamos aproveitar a vinda da Joana aqui. Então vamos lá. Eu assim, eu trabalho com diversas técnicas, mas a mesa, né? Eu vou chamar primeiro de mesa radiônica. Ela para mim foi transformadora, assim, pela agilidade com que ela realmente transforma situações da nossa vida. Né? Mas vamos contextualizar um pouquinho, né? As mesas, a radiestesia, que é a utilização do pêndulo, não só o pêndulo, tem outras ferramentas também, mas ela é utilizada desde os povos ancestrais mesmo. Tem relatos no Antigo Egito, tem relatos na China, né? Assim, há mais de 4.000 anos antes de Cristo na China. Tem relatos dos povos andinos, enfim, de muitos, né, de muitas civilizações antigas que já utilizavam a radiestesia como uma ferramenta para encontrar suas respostas, vamos dizer assim, né? E aí, através da radiestesia, a radiestesia é a utilização de alguma ferramenta para a gente encontrar as nossas respostas. Então, por exemplo, um pêndulo, né? Acho que todo mundo conhece um pêndulo, né? Através do pêndulo, a gente pode fazer perguntas, né? E através do movimento desse pêndulo, se vai girando para a esquerda ou para a direita, a gente tem essa nossa resposta. E aí, uma mesa radiônica, a gente vai utilizar o pêndulo para obter as respostas que a gente precisa. Mas uma mesa, ela utiliza não só, né, o pêndulo, mas ela utiliza figuras geométricas, diferentes figuras que vão trazer informações para o que está sendo trabalhado ali. E quando a gente fala de uma mesa multidimensional, essas figuras que existem na mesa, então eu vou mostrar aqui uma mesa, né? Isso aqui é uma mesa radiônica, então é um tabuleiro com imagens, mas essas figuras, na verdade, elas agem multidimensionalmente, são como portais energéticos. E através desses portais a gente vai trazendo curas, transformações para a situação que aquela pessoa trouxe ali para ser trabalhada, né? Então, uma mesa radiônica, e aí eu trabalho com a mesa multidimensional porque é uma mesa que, para mim, traz mais significado. Eu comecei com as mesas radiônicas tradicionais, onde a gente não vai muito além da vida atual, a gente acaba trabalhando mesmo situações da vida atual, há tanto saúde, relacionamentos, área profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida, mas muito voltada para essa vida atual. Já as mesas multidimensionais, elas já tendem a trabalhar não só essa existência atual nossa, mas outras existências nossas, né? As vidas passadas, as vidas paralelas, enfim, de uma forma multidimensional mesmo. Então, quando a gente trabalha alguma questão liberando situações numa forma multidimensional, a gente acaba trabalhando a questão daquela pessoa de uma forma muito mais profunda, né? E aí, numa mesa, a gente, por exemplo, vamos supor que a pessoa está com um problema financeiro. A gente vai em busca das causas que estão bloqueando a vida dessa pessoa na questão financeira, né? Podem ser questões de vidas passadas, podem ser questões da vida atual, pode estar relacionado, por exemplo, com maldições familiares, com pactos, com votos, com contratos, né, que nós fizemos em algum momento da nossa existência. Eu gosto de mencionar muito que pode ser até que tenham pessoas nos ouvindo aqui que não acreditam em outras vidas, né, Ive? Mas tá tudo certo, tá, gente? Tá Não tem tudo certo e certo. errado, né? Mas assim, eu gosto de acreditar que a gente viveu já assim várias realidades e a partir do momento que a nossa vida é um livro aberto, né? Então, se a gente pensar em todas as vidas que a gente teve, a gente vai acrescentando capítulos, a gente não retira capítulos da nossa vida. E se em algum momento eu fiz, sei lá, um pacto de pobreza, sei lá, 1.000 vidas, né? Sei lá, umas 10 vidas aqui atrás, esse pacto ele continua valendo enquanto ele não for desfeito, tá? Porque a gente está falando da nossa alma, a gente não está falando só dessa existência atual. Então, enquanto a gente não desfaz situações densas lá de trás, que por algum motivo a gente se vinculou, porque todos nós tivemos vidas em que a gente
foi do bem, que a gente foi do mal, que a gente acreditou em certas crenças que hoje a gente não acredita mais, enfim. Situações que nos aprisionaram ali, enquanto elas não são desfeitas, elas continuam valendo. E às vezes a gente faz mil coisas ali, trabalha, 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 e não consegue colher os nossos frutos porque tem aprisionamentos energéticos impedindo isso, né? E a mesa, uma mesa multidimensional, nos permite olhar para isso, para dissolver essas situações que vêm bloqueando a nossa vida, né? Então, é uma forma de destravar mesmo a nossa vida e a gente pode trabalhar com a mesa em todas as áreas da nossa vida. Tanto para a saúde física, quanto para as questões emocionais, né? Quanto para as questões de relacionamentos, questões profissionais, financeiras e espirituais, né? Eu, particularmente, eu trabalho com essa mesa aqui, que foi uma mesa que foi canalizada por mim e por uma amiga, né? No início, eu trabalhava com mesas de outras pessoas por muito tempo, né? E aí depois eu comecei a trabalhar com uma amiga desenvolvendo um trabalho para trabalhar a energia feminina e masculina. A princípio, a gente acreditava que ia ser para trabalhar a energia feminina. E aí, quando as canalizações foram acontecendo e a gente foi sendo direcionado, depois a gente entendeu que não, que era para trabalhar esse equilíbrio entre energia feminina e masculina. Mas no início vinham as o que precisava ser trabalhado, mas ainda a gente não tinha a ferramenta. A gente não sabia como que ia ser esse trabalho, até que veio a canalização mesmo da mesa, né? Então, tanto por mim quanto por essa amiga que a gente trabalha junto, a Elidiane, e aí juntas nós criamos esse instituto, Instituto Cura do Sagrado. E aí, quando veio essa ferramenta, também eu acreditei que, a princípio, eu pensei, não, isso aqui vai ser só para trabalhar questões do Instituto, porque as sessões que eu faço com ela, a gente faz em conjunto, assim, as duas trabalhando juntas na mesa, né? Mas aí depois a espiritualidade já vai orientando, e aí começaram a falar, já está na hora de você abandonar essas outras mesas que você trabalha e focar só nessa energia, porque a gente vai criando uma egrégora, né? Ser uma equipe espiritual que trabalha com a gente. E aí, de repente, as outras equipes, né, das outras mesas já estavam incompatíveis com a minha equipe espiritual. E aí eu, como já tenho, na verdade, essa mesa, ela chegou para a gente foi em 2021, e aí, desde então, mas assim, desde o início do ano passado que eu comecei a trabalhar exclusivamente nas sessões de mesa radiônica, exclusivamente com essa mesa multidimensional, que é chamada de mesa multidimensional do Instituto Cura do Sagrado. Então já tem, né, já tem um tempo que eu trabalho exclusivamente com ela. Minha amiga. Mas ela é assim, ela é muito poderosa, né? Eu tenho um carinho muito especial pelas mesas de um modo geral, mas, né, um carinho maior por ela porque tem toda uma sintonia energética mesmo. A minha sintonia, hoje eu já dou cursos, né, dessa mesa para quem quer trabalhar com uma mesa radiônica, porque também, assim, né, na verdade, nunca é o que a gente quer, né? A espiritualidade que vai nos conduzindo, vai falando, já está na hora de fazer isso, aí você vai e faz, né? Então, assim, a princípio também não me imaginava dando cursos de mesa radiônica, e aí, de repente, a espiritualidade buzinou no meu ouvido, ó, já está na hora de começar a passar isso adiante. Na verdade, nem foi assim. Foram pessoas me perguntando: você não vai dar curso? Você não vai dar curso, né? E eu ainda não, ainda não. E de repente veio o chamado, tipo, Entender os agora já é a sinais, hora. né? Não é? Então, assim, já era uma preparação para eu entender que em algum momento isso viria, né? E aí o curso mesmo eu lancei esse ano, no início do ano. Mas então, assim, é uma ferramenta que eu gosto muito porque ela realmente ela transforma de uma forma rápida. Tem ferramentas, né? Que vai perguntar assim: ah, mas se eu não acreditar muito nisso, vai funcionar? Vai funcionar, mesmo que a pessoa não acredite. Claro que é necessário que ela autorize a sessão. Você não vai fazer sessão para alguém que não pediu por uma sessão, né? Tem o livre-arbítrio da pessoa ali, mas a partir do momento que ela se abriu ali para a sessão, mesmo que ela tenha dúvida se aquilo funciona ou não funciona, ela colhe os resultados, né? E assim, eu já tive clientes assim, né, de mães desesperadas porque o filho estava em processo de depressão, não saía da cama, e é uma questão assim, de fazer a sessão, claro, né, que vai de pessoa para pessoa. Eu não gosto muito de ficar
falando dos resultados, porque eu sei que é tudo muito pessoal, mas assim, de fazer a sessão para a pessoa num dia e à noite a pessoa já está, sabe, numa energia de querer sair daquilo, de querer voltar para a vida, né? Então, assim, eu vejo quão potente é essa ferramenta, então é por isso que eu realmente eu sou apaixonada por ela, pela velocidade com que ela pode trazer uma transformação. Mas claro que quando a gente fala, né, de qualquer ferramenta holística, isso vai depender do quanto a gente se trabalha, né, para a gente colher esses frutos, tanto o terapeuta quanto a pessoa que está, o atendido ali daquela pessoa, né? Quanto mais a pessoa ela está em busca, quanto mais ela está querendo essa transformação de verdade, porque, assim, é muito fácil, né, gente? A gente só pagar pela sessão e querer a transformação na vida da gente, mas a gente precisa da ação interna ali para potencializar essa transformação. Sim, até porque, né, gente, uma das coisas importantes é que a cura deve começar, obviamente, pelo próprio indivíduo, né? Ele Claro, se sentir ali envolvido para aquele processo. Como exatamente. muitas vezes ele nem sabe, né, Sim, Joana, obviamente, mas reconhecer, né, que há possibilidade de se curar e que esse sucesso da cura tem a ver com a sua escolha, com estar exatamente. aberto para, né, Exatamente. talvez obviamente, dependendo do nível de conhecimento, estar sintonizado no processo, né, de cura que vai acontecer, né? E uma das coisas que você comentou que eu achei importante, você falou dos bloqueios, né? É, talvez quem nos acompanha fique na dúvida que tipo de bloqueio, mas os bloqueios que nos impedem, obviamente, de exercer Sim, plenamente o essa nosso vontade. potencial, né? Aqui na Terra, né? E da gente se sentir em Exatamente. paz. Então, que tipo de bloqueios você costuma receber para os atendimentos, Joana? Então, Ive, na verdade, né, me procuram para todas as áreas da vida, assim. Eu diria que o que menos me procuram é para trabalhar a saúde física, de um modo geral, tá? Mas tem essa procura também. Mas geralmente são buscas, em relação aos relacionamentos, em relação à vida profissional e à vida financeira. Isso é o que geralmente as pessoas estão mais em busca, as pessoas que chegam a mim, né? Estão mais em busca, tá? E é isso mesmo, assim, os bloqueios são justamente os impedimentos, né? Porque às vezes a gente, aquela situação que você vira e fala assim, gente, mas eu faço tanto, eu me dedico tanto, por que que eu não tenho esse retorno? O que está acontecendo que me impede de ter um retorno nisso? Né? Então, o que está impedindo são justamente esses bloqueios, né? Que podem vir do nosso campo emocional, do nosso campo mental. Tudo vai estar relacionado com essa carga energética que a gente já carrega, né? A gente tem que lembrar que nós somos um campo eletromagnético, tudo na Terra aqui tem um campo eletromagnético, né? O pêndulo ele tem um campo eletromagnético, eu tenho um campo eletromagnético, a cadeira tem. Então, a gente está sempre em ressonância com energias que estão à nossa volta. Tudo que a gente emite, a gente atrai de volta, né? Aí a lei da atração é isso. Tudo aquilo que a gente está enviando, a gente recebe de volta. E às vezes a gente fica naquela, mas eu estou fazendo tanto esforço para ser reconhecido no trabalho, por exemplo, e não consigo isso. E aí a gente vai olhar para quê? É aí que está, né, assim, o meu papel ali como terapeuta de entender o que está por trás disso. Às vezes a pessoa carrega sentimentos de não merecimento, às vezes a pessoa acaba trazendo muita autossabotagem para a vida dela. Às vezes a pessoa tem crenças relacionadas a escassez tão grandes que por mais que ela faça, então às vezes o dinheiro chega na vida dela, mas ela põe fim naquele dinheiro numa velocidade que ela não consegue nunca juntar. Né? Então são essas crenças que a gente vai alimentando que mesmo que a gente ache, mesmo que a gente acredite que a gente pode sim ter uma vida abundante, às vezes essas crenças elas são mais fortes, são mais impactantes na nossa vida do que a crença positiva ali de que a gente pode conseguir o que a gente quer, né? Então a mesa ela vai atuar justamente liberando essas questões, limpando crenças,
liberando, né, essas situações que a gente vai criando para a gente, que no final das contas acaba indo contra aquilo que conscientemente a gente deseja. A gente não pode esquecer que a gente tem um inconsciente por trás da nossa consciência, né? E é no inconsciente que vão estar essas nossas crenças, boa parte delas, pelo menos. Então, se a gente não vem limpando, liberando tudo isso, aquilo que está no nosso consciente às vezes não consegue se manifestar. Então, eu quero fazer acontecer, mas aquilo que está por trás está me puxando para trás, está impedindo que eu consiga, né? Sim. Então, a função é essa, fazer essa limpeza, né? Sim, e muitas vezes isso que você está trazendo né, é o que a gente ouve na grande maioria das vezes. Eu estou me movimentando, eu estou fazendo de tudo, né? Estou trabalhando, cuidando da minha vida, dos meus filhos, né? Dos estudos, eu Sim, faço minhas orações, eu faço meus mantras, eu faço minhas limpezas, né? Cada um isso. dentro da sua Sim, forma das de suas. acreditar, né? Aham, Mas a vida não flui, a vida não. Eu tenho dores crônicas, eu tenho disputa, por exemplo, de herança, de guarda, de separação, questões sim, gravíssimas que aham, acabam acontecendo. Eu estou num momento de luto, eu estou num processo de divórcio, eu estou com um problema de autoestima. aham, Como que eu lido com tudo isso, né? E ao mesmo tempo leva a gente para um processo de vitimização, né? Porque você diz, puxa, eu exatamente. faço tanto e não consigo, Eu eu não faço isso e consigo. não consigo. É, E vou me colocando nesse lugar, mas não vou buscando, por exemplo, um atendimento de uma mesa como esta, né? sim, Procurando outras formas. Às vezes você precisa abrir um claro, pouco a mente, né, Joana, claro, sim. para poder E buscar assim, alternativas. e às vezes, porque assim, às vezes até um terapeuta que se trabalha, mas às vezes a gente precisa da ajuda do olhar do outro ali para reconhecer para onde que a gente não está olhando e que a gente precisaria olhar, né? Então, assim, no final das contas, todos nós, né, seja terapeuta ou não, a gente precisa da ajuda do outro, né? É claro que quando a gente já tem um olhar mais treinado, a gente vai reconhecendo que às vezes as situações que acontecem à nossa volta estão nos mostrando onde que a gente precisa se trabalhar, onde que a gente precisa olhar, né? Quais são os nossos comportamentos que ainda não estão legais para a gente, que estão atraindo essa situação. Mas para a gente reconhecer isso, a gente precisa de um olhar muito treinado, né? E às vezes até com esse treino ainda você está vivendo uma situação ali, e não está entendendo que aquilo está te mostrando justamente o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser liberado de dentro de você, Não é porque a gente né? está no caminho, né, da terapia, né, se colocando à disposição, né, do outro e tudo, Sim, que você não precisa, né? não Quem dera que precisa. fosse fácil assim, Muitas né? vezes as pessoas acham, sabe, que a gente, Sim, ó, está resolvido, tá mas não é resolvido. bem assim. Muitas vezes a Não gente é. acaba se identificando, certo, Joana, com a dor Sim, do outro, tanto que, claro, né, isso também é uma sim, sinalização de que você tem ali algo aham, para trabalhar, né? sim, Mas muitas vezes você lá no alto da sim, do seu pedestal ali, seu né? pedestal de terapeuta diz não, né? Não preciso de, não é Eu não para mim, é para preciso. o outro só. É. Assim, Cuidar do cuidador, né? Como dizem. claro, né? Assim, eu gosto dessa ferramenta porque eu acho que é uma ferramenta que você pode se trabalhar, né? Eu me trabalho muito com a mesa, é uma ferramenta que eu sinto tanta sintonia que eu faço muita sessão para mim mesma, né? Mas às vezes o ter o olhar do outro, que às vezes não necessariamente vai ser numa sessão, às vezes é numa conversa mesmo que vão caindo as fichas ali, você vai fazendo o link de tudo que você precisa se trabalhar, né? Mas assim, essa mesa, ela em particular, eu gosto muito, porque a gente trabalha com ativações através de decretos. E aí esses decretos, eles vão em busca de tudo isso que está por trás dessa situação. Às vezes precisa trabalhar a criança interior da pessoa, às vezes precisa trabalhar esse sentimento de vitimismo, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de competição. Às vezes a gente precisa trabalhar a elevar a autoestima, precisa trabalhar o amor pessoal, precisa trabalhar.
enfim, várias situações ali que estão por trás desse emaranhamento que você se encontra, que a vida não está fluindo ali, né? E aí, com isso, você está trabalhando diversos níveis daquela pessoa. E por isso a transformação mesmo, eu gosto assim, porque às vezes a pessoa vem tipo, eu tô com problema em todas as áreas da minha vida. Mas às vezes com uma sessão que você faz, isso já vai desenrolar várias outras áreas da sua vida e de repente as coisas já começam a fluir, né? E você não precisa necessariamente de um monte de sessões. Inclusive, eu sou dessas terapeutas que se a pessoa me pergunta quantas sessões eu preciso, você precisa de uma, você precisa dessa primeira sessão. Pode ser que com essa primeira sessão, daqui a um tempo, daqui a uns meses, você sinta que você quer fazer uma outra sessão, trabalhar isso em uma forma mais profunda, ou trabalhar outra questão sua, ótimo, né? Porque a gente nunca vai trabalhar tudo numa sessão só, porque é impossível. Mas eu não sou uma terapeuta que gosta de aprisionar o cliente ali e falar, você precisa fazer pelo menos 4 sessões para. Não, porque às vezes é isso, é uma sessão já vai ser transformadora para você ali para aquele seu momento. Se um Sim, outro momento você já estiver pronto para trabalhar em outros níveis seu, você vai. A própria espiritualidade já vai buzinar na sua cabeça e vai falar, já está na hora de fazer uma outra sessão. Né? Então, é a própria pessoa que tem que saber que está no momento dela, de se aprofundar mais. Né? vai percebendo, né? Após Sim, esse primeiro atendimento, as mudanças que vão vir, né? As claro. fichas que vão cair, né? Vão caindo, isso, Né? exatamente. Os desafios que vão se acomodando, né? E vai abrindo Exatamente. a possibilidade, é uma ferramenta valiosíssima, né? Isso. Vai abrindo o teu olhar para outras coisas que estavam talvez atrás daquele Ali por desafio, né? trás. Isso. Porque às vezes às vezes no primeiro momento, você nem precisa assim olhar de verdade para a situação. Você está precisando de uma limpeza energética forte, né? E depois disso, né, outras coisas vão acontecer. Então, assim, eu gosto de toda sessão minha, sempre, antes de trabalhar aquilo que a pessoa está precisando, eu vou fazer uma limpeza potente na pessoa, justamente para destravar um monte dessas coisas, para aí conseguir mexer em níveis mais profundos dela, né? Então, limpeza, gente, a gente precisa o tempo inteiro, né? Mesmo que não seja uma sessão assim, mas a gente faz limpeza vibracional na casa da gente, a gente faz banho energético, a gente pode ouvir solfejos, a gente pode ouvir mantras, a gente pode fazer o Ho'oponopono ali sozinho, né? E tá se limpando, enfim. A gente precisa permitir essas limpezas justamente para abrir espaço para as transformações acontecerem, né? Então, a gente precisa estar atento com isso, assim, de estar abrindo espaço dentro da gente para as transformações, Verdade. né? Joana, conte para nós aqui, quanto tempo dura uma sessão, né? Como que Tá. se dá esse processo? Só para as pessoas poderem, né, se sentirem mais leves, Saberem como que é, conhecendo. né? Isso, é. Então, assim, eu trabalho hoje basicamente com as sessões online. E aí, o cliente, na verdade, ele me traz a questão antes, ele me fala, olha, Joana, eu quero trabalhar o meu lado profissional. Não precisa nem me trazer outras informações. Se quiser, ok. Mas precisar, não precisa. Só falar assim, eu quero fazer uma sessão para o meu lado profissional. Eu vou investigar tudo da pessoa que precisa ser trabalhado durante aquela sessão. A sessão dura, em média, 2 horas. E aí se torna cansativo para o cliente ficar ali parado ouvindo 2 horas. Então, como que eu faço? Eu combino com o cliente o horário, então vamos supor, a sessão vai iniciar às 14 horas. Eu aviso 5 minutos antes para a pessoa que aquela sessão vai acontecer, que eu já estou preparada ali para a sessão dela. Trabalho a sessão sozinha mesmo. E gravo tudo em áudios, e ao finalizar a sessão, eu dou o retorno para a pessoa, falando tudo que eu observei na sessão, né, tudo que eu detectei que precisava ser trabalhado para ela, tudo que foi trabalhado e os áudios da sessão, de tudo que realmente eu trabalhei ali durante, para ela ouvir depois, para ela trazer para a consciência dela tudo que foi trabalhado, tudo que foi liberado, até para ela não trazer de volta, né? E aí a pessoa vai ouvindo no tempo dela, se ela não tiver 2 horas para ouvir ali na sequência, não tem problema, ouve depois. Durante a sessão, às vezes a pessoa não tem tempo para parar, não tem problema, né? A minha recomendação é só evite horários de tensos. Por exemplo, a pessoa tem uma reunião naquele dia, uma reunião de trabalho, né? Então não agenda o horário da sessão para o horário de uma reunião, né?
deixa para um horário que for mais tranquilo para a pessoa, mas ela não precisa parar a vida dela enquanto a sessão está acontecendo, que mesmo assim o campo energético dela que está sendo trabalhado. Então, né, nesse mundo quântico, a gente sabe que a gente não precisa de tempo e de espaço, que as coisas vão acontecendo e a energia chega para a pessoa no tempo que ela precisa, né? Então, geralmente a pessoa continua seguindo a vida dela, fazendo as coisas dela. Claro que se a pessoa gosta de parar, de sentir energia, de sentir o que está acontecendo, porque quem para ali sente também, né? Se ela estiver aberta para isso, claro. Mas então, se ela quiser mentalizar no horário ali, ótimo. Mas para aquelas pessoas que não podem, que não conseguem, ou que às vezes não têm essa sensibilidade para sentir a energia ali, vai ser indiferente, mas o trabalho vai acontecer da mesma forma. Então, é uma sessão longa, né? Bem longa, 2 horas de sessão, mas são 2 horas em que tem um poder de transformação na vida da pessoa muito grande. Então, assim, né? Por isso que é uma sessão que eu sou apaixonada, né? Assim, é difícil a gente falar assim, É tanto mas que que eu parecia que tá, tá puxando sardinha, né? é Mas tanto que está dentro dela, né, de corpo inteiro, não é verdade? isso, de Todos corpo todos inteiro os mesmo. corpos, inclusive. Todos, todos mesmo. Ah, minha Então, querida assim, Joana, é é, maravilhoso ver. Você sabe que enquanto você estava falando aqui, eu fiquei me lembrando, né, é, da nossa caminhada lá, os encontros lá na Maria Silva, sim, Ana Maria Silvia, o quanto foi importante aquele grupo que você criou durante a pandemia para o Sagrado Feminino, né, trazendo sim, ali várias, diariamente. Indicações de mantra, de processos, né? Uma palavra amiga, porque foi tão desafiador, né, para todas nós, e um grupo de mulheres que fazia parte e que foi maravilhoso. Então, a sua doação e esse crescimento todo, né? Até chegar agora nessa sua escolha, né, canalizada, eu fico muito feliz, de ver tudo isso acontecendo e dessa sua dedicação, né? E o quanto nós precisamos de pessoas como você, minha querida. O ai, nosso gratidão, tempo, Ive. o nosso Deixa, tempo deixa eu é só falar muito. uma coisinha aqui antes, assim, porque quando eu comecei nesse processo todo, eu jamais imaginava que um dia eu iria canalizar, que ferramentas poderiam chegar, né? Assim, a gente se coloca na doação ali, mas a gente não sabe o quanto a gente pode captar de verdade. Mas a espiritualidade nos usa, né? Porque a espiritualidade precisa de quem está disposto ali a trabalhar, a se colocar como um canal mesmo. Então, a gente vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se expandindo, e quando vê, a gente está ali, sim, canalizando, a gente está trazendo ferramentas, a gente está trazendo cursos, a gente tá se doando ali para ajudar que isso possa chegar para mais pessoas, né? Sejam as sessões, sejam os cursos, né? E quando a gente se coloca a serviço, o retorno vem para a gente, né? Assim, porque a espiritualidade vai nos mostrando que realmente a gente está no caminho certo de estar se propondo a isso, de estar se trabalhando para ser um melhor canal para o outro, né? Então, o retorno vem. Então, é só gratidão, né? É maravilhoso, né? É bem isso mesmo que você está trazendo, né? E você que está nos acompanhando, se sentiu aí um chamado, né? É, se está nesse Isso. momento, em algum desses momentos que a gente comentou aqui, né? Com algum tipo de desafio na sua vida, né? É, ou se só sentiu, né, no coração de fazer um Isso. atendimento, eu vou deixar todos os contatos da Joana aqui, nos comentários, né? Nós vamos postar também nas nossas redes sociais, marcando a Joana, então vai ficar fácil. Se você tem alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários, que a gente repassa para a Joana e com certeza ela pode estar colocando lá na rede social dela algum post ou fazendo alguma Sim. gravação, alguma live falando sobre o assunto, né? E assim, não parou por aqui, obviamente, vocês sabem muito bem que eu sempre chamo novamente as nossas Pode chamar. terapeutas, para a gente poder falar sobre uma complementariedade sobre isso, porque, assim,
é um tema profundo demais, né, gente? Né, Joana? É, Difícil da gente aqui em uma horinha fazer um sim, resumo falar de tudo. tudo, né? Então, precisamos que vocês participem, que é para a gente poder trazer aquela complementariedade sobre o tema que mais vocês querem, né? E eu quero finalizar aqui primeiro agradecendo a Joana pelo tempo, né? Pela Ah, eu que dedicação, agradeço. que é muito bom estar com você, minha querida, ver esse seu caminhar, ver seu desenvolvimento, e você sabe que você nos puxa, né? Você evoluindo, né? Nós estamos evoluindo junto também, porque estamos todos conectados, não é mesmo? Sim, somos todos um, né, Ive? Então, assim, É. gratidão, né, por você ter me chamado também, me convidado. Eu gosto muito, né, assim, eu amo falar das técnicas, falar de autoconhecimento, falar de tudo isso, porque, assim, foi tão transformador na minha vida que, claro, eu gostaria que, né, quanto mais pessoas pudessem se voltar para isso, melhor. Nós todos estamos precisando disso, então é sempre, né, com muita gratidão mesmo que eu participo, assim, que eu realmente gosto, né? É leve, para mim é leve. Espero que tenha sido leve para todo Foi mundo, maravilhoso. né? Mas Você falar de tudo sempre isso é meiga, né, tranquilo. de seu jeito. Ah, Eu amo. Você sabe que minha família, por parte de mãe, é de Minas Gerais, né? eu não Moram em sabia. Itaúna, bem Olha só, pertinho de Belo pertinho, Horizonte. pertinho, é. Quando você Então, vier visitar, você tem que me avisar que às vezes a com gente certeza. encontra, Com certeza. né? Viu, gente, como é bom a gente estar conectado com o mundo inteiro. A Vamos possibilidade, né, mesmo. através agora do online, da gente É. poder estar próximo das pessoas queridas, como a Joana, né? E Joana, querida, sucesso para você, muita luz no seu caminho. Para Pessoal, nós, Ive. não esqueçam de clicar no sininho, de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais. Lá vai estar todos os contatos da Joana também. E eu vou deixar a Joana se despedir de vocês para que a gente possa finalizar. Então, assim, primeiramente, gratidão, Ive, e gratidão a cada um que vai ouvir isso, independente do tempo, né? Que sentir de ouvir essa live, né? Essa live, não, esse podcast, né? Que se sinta acariciado, né? Assim, sentindo mesmo no seu coração o quanto todos nós aqui podemos estar a serviço um do outro, às vezes com uma palavra amiga, às vezes com, né, um sorriso no rosto que às vezes a gente pode levar ali para o outro e vai ser transformador na vida dele. E aí, através aqui da nossa fala, a gente espera sim ter chegado no coração de mais pessoas que estejam querendo e precisando ouvir isso. Então, gratidão. Muito bom. Pessoal, obrigado por nos acompanharem. Joana querida, até o próximo, meu bem. Até o próximo. Mantemos contato, nos seguimos, né? Sempre conectadas. Exatamente. Um abraço a Sim. todos vocês e até o próximo programa. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.